Enquanto o vagabundo do Lula estava dizendo numa live que o brasileiro tem vontade de comer carne e vai comer. Ora, o brasileiro nunca deixou de comer carne. Vamos ser sinceros. Pelo menos na minha casa nunca faltou. Eu sou doido por galinha, tá certo? Mas quando eu quis comer carne, eu sempre comi. Independente de Lula ser de presidente, de Bolsonaro ser presidente, de Michel Temer, de quem quer que seja. Na casa da minha mãe sempre se comeu carne. Independente de qualquer uma figura dessa estar à frente do governo. Então você vem com um discurso cretino desse, de dizer que você vai voltar a comer churrasco, que pobre gosta de comer churrasco, pobre gosta de tudo. Tem pobre que é tão imbecil que gosta até de votar em Lula. Entendeu? Então pronto, eu acho que esse discurso fajuto, esse discurso irresponsável, ele ganha guarida quando você tem um presidente que abre a boca para dizer uma merda, como disse Bolsonaro ontem. Olha, a coisa tá ruim, né? Tá, todo mundo tá vendo aí. Agora se prepare que pode ficar muito pior do que tá. Quer dizer, alguém pode dizer, não, mas ele está dizendo a verdade. Mas tem coisa que o político não pode dizer, tá certo? E ele pode dizer de uma outra maneira. Mas aí quando ele tenta tirar a culpa de todos os erros do governo dele mesmo, ele comete um erro absurdo. Porque o adversário dele, que é um pilantra, todo mundo sabe que é, entendeu? Vem com essa fanfarrice, com essa cretinice, e consegue enganar um monte de pessoas. Agora, Maurício, dizendo que você vai voltar a andar de avião, que você vai voltar a fazer turismo, que você vai tornar isso aqui uma Suíça. Quer dizer, uma Suíça que ele conseguiu transformar para os ladrões que roubaram na época que ele era presidente e que enriqueceram aí à torta e à direita, tá certo? Aí tudo bem, para esse pessoal aí tá uma maravilha. Agora, para o trabalhador, Helder, quando você diz que o Brasil tem 14 milhões de desempregados, o pessoal de Bolsonaro é tão burro, e aí me perdoe o Cabo Gilberto, o delegado que eu tenho a maior estima e consideração, acho ele uma figura arretada, como dizem os baianos, mas quando Bolsonaro pegou esse governo, sem pandemia, que naquela época a pandemia era Dilma, já eram 13. Já eram 14. Já eram 14. Aliás, 12 milhões de 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados quando Dona Dilma entregou o governo. Tá certo? E aí o seguinte, aí, não, mas só aumentou 2 milhões, é muito, não tem a menor dúvida, porque a função de Bolsonaro mas aumentou não um era pouco aumentar. Aumentou um pouco no governo também. Quando ele recebeu, estava mais de 13. Pois é, mas a função dele não era aumentar desemprego, a função dele era diminuir o desemprego. Exatamente. Ele não conseguiu fazer isso. Teve a pandemia, teve uma série de outras coisas, teve ele não saber governar, que isso é o pior. E agora vem aí a questão mais crucial, que é a questão econômica. Você não tem como negar que a inflação voltou, e voltou de forma acelerada no Brasil. Tá certo? E essas coisas ele não sabe controlar, porque uma hora ele diz que o ministro da Economia é o melhor do mundo. Daqui a pouco ele chega e intervém numa coisa que o ministro vai fazer. E aí, velho, tudo isso é prejuízo para nós outros, tá certo? Então, eu acho que o saldo do tempo de governo dele para o Brasil, me perdoe quem está me ouvindo aí se não concordar, mas eu acho que é positivo, porque se roubou menos. Agora, eu me permito discordar, só em 2 pontos, 3 pontos. Eu acho que a economia, conduzida por Paulo Guedes, apesar de algumas ideias dele eu não concordar, o fato é que o Brasil, nesse período da pandemia, é referência mundial. E quem diz isso não somos nós. Eu, pelo menos, não sou economista e nem posso falar. Claro. O FMI emitiu um relatório essa semana dizendo que o Brasil surpreendeu em termos de crescimento econômico. Verdade. Quer dizer, aqui dentro um outro discurso que se diz aqui, é que está havendo um descalabro. Claro. E você, quem olha de fora, diz, não, o Brasil está se recuperando muito bem, e o FMI, de fato, talvez hoje o instrumento que melhor afere o nível de economia de um país. Então, eu acho que a economia está partidário, né? Pois é, eu acho que a economia está mais ou menos dentro daquilo que foi possível, porque a pandemia, você vê, eu vi uma declaração dada por um jornalista britânico dizendo que a inflação voltou com tudo na Inglaterra, que é uma das economias mais estáveis do mundo. Exato. Agora, na disputa pela presidência, não é nem presidência, pela chancelaria na Alemanha, esse tema está lá, voltou a inflação, a gasolina
lá o dobro do preço do Brasil, inclusive, né? É 2 euros, né? Quer dizer, quase 2 euros, 1,8. Quer dizer, veja só, então parece que assim, o mundo todo está sofrendo muitos efeitos da pandemia. Da pandemia. Eu acho também, então eu acho que o ministro Paulo Guedes, de certa forma, nos fundamentos da economia, ele tem conduzido bem a economia. Agora, o desacerto de Bolsonaro, quando ele fala, se ele fosse um presidente calado, se tirassem a língua dele, ele era um grande presidente. É verdade. Era um grande presidente. Né? Se ele fosse mudo, era um grande presidente. Agora, quando ele abre a boca, ele diz muita bobagem, como essa que você citou aí, né? Pode ficar pior, tá certo? Eu acho que na área de infraestrutura, é porque a gente está muito com os olhos muito voltados para o que está ali na esquina. A gente não percebe o que está acontecendo no Brasil, do modo geral. O Brasil nunca construiu tantas ferrovias como nesses últimos 2 anos. Eu vi um relatório recentemente da Organização Mundial do Comércio dizendo que o Brasil foi o país que mais construiu ferrovias em 2 anos. Superou os Estados Unidos nesse período. Veja, isso é incomum. Por quê? Porque quando você investe em ferrovia, você vai baratear os custos de frete. O ministro Tarcísio é um cara extremamente competente. Então, eu acho que nesse quesito... E ainda vem do governo de Dilma, é bom que você diga isso. Exatamente. Pois é, então eu vejo que nesse quesito o Brasil está bem, tá certo? O Brasil está bem. Eu acho que na saúde, com algumas ressalvas e com as ironias que aconteceram, como por exemplo o ministro da Saúde e a Nova York pegar a Covid, foi uma ironia mundial, né? Tá certo? Ressalvando isso, eu acho que a saúde, no quesito de Covid, nós estamos bem. Eu estava vendo hoje os relatórios do próprio Google. O Google tem uma página específica voltada da OMS, voltada para acompanhamento, monitoramento da Covid. Olha, em termos de vacinação, nós estamos em 4º lugar, mas muito distante do 5º. Muito distante do 5º, tá entendendo? Quer dizer, como é que um país com as características do Brasil consegue vacinar tanta gente em contrapartida a outros países? Tá certo? Então eu achei que isso é um grande avanço. Além do mais, se você pegar o último relatório de casos, o Brasil está entre os últimos lugares, ou os primeiros lugares, depende do ângulo que você olha, com a ocorrência de novos casos e de óbitos. Nós estamos realmente, o percentual caiu demais. Aí a vacinação é um dos vetores desse desempenho. Então nessas áreas eu acho que tá certo. Agora em outras áreas não existe, educação não existe, e outras, comunicação desastre, tá certo? E a performance pessoal do presidente é péssima. É péssima. Agora, eu às vezes tenho dúvida em relação se sabe administrar ou não sabe administrar, porque, por exemplo, quando o Lula assumiu o governo, ele mesmo dizia que não sabia administrar, que não tinha nem diploma, e se vangloriava de dizer que não tinha diploma. De dizer que não se precisava de diploma. Que não precisava de diploma, e que, na verdade, o que se precisava era compor uma equipe técnica. Depois a gente viu que a equipe era técnica e esperta também, né?